A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, hoje com foco na lição sobre o livro do profeta Zacarias, cuja mensagem incentiva o ser humano a viver o presente sem se esquecer das promessas de Deus para o futuro. Na reflexão bíblica de hoje será mostrado o cenário histórico da mensagem do profeta Zacarias, apresentando de forma panorâmica as visões do profeta Zacarias e extraindo lições importantes desse livro para a atualidade. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, registre o seu feedback com seus comentários e ao final deixe o seu like ou o seu dislike. Eu conto aí com a sua interação, pois é através das interações que as pessoas fazem no canal é que o vídeo é classificado como interessante e é impulsionado a aparecer nas pesquisas e a ser sugerido a muitas outras pessoas. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Deus te recompensará de forma transbordante. O textuário da lição bíblica de hoje está em Zacarias capítulo 10, versículo 12, que diz: "E eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor." Como verdade aplicada, o pastor Antônio Paulo Antunes, que é o comentarista das lições deste trimestre, ele pondera que o cristão deve ser um instrumento nas mãos de Deus para consolar e encorajar outros em tempos de perplexidades e aflições. O texto de referência está em Zacarias capítulo 1, versículos 1 a 4, composto por uma mensagem direta a Judá, admoestando para que houvesse conversão imediata ao Senhor, cujo resultado seria a restauração do reino de Judá. E Deus também, ele advertiu seriamente os judeus a rejeitarem e evitarem a todo custo o comportamento rebelde vivenciado pelos pais no passado da nação de Judá. A voz profética de Zacarias empreendeu ânimo e vigor nos judeus do pós-exílio babilônico para que eles desejassem e se esforçassem intensamente na reconstrução do templo, da cidade de Jerusalém e da nação de Judá, demonstrando aí que isso só seria possível se houvesse de fato arrependimento sincero e conversão imediata a Yahvé Adonai, o soberano Senhor do universo, o Deus de Israel. O livro do profeta Zacarias, ele foi escrito na Babilônia no período pós-exílio e, juntamente com o profeta Ageu, Zacarias foi um grande motivador para que o templo fosse reconstruído e concluído no ano 516 a.C. Além disso, os judeus que ainda permaneciam na Babilônia, por terem se estabilizado na Babilônia, constituído família e construído patrimônio lá, eles foram inquietados e impulsionados a voltarem para ajudar na reconstrução do templo e a fixar raízes em Judá, que seria plenamente restaurada por Deus. Neste cenário, o profeta Zacarias ele foi de fundamental importância para, por meio das 10 visões que teve, mostrar ao povo judeu os propósitos de Deus para o seu povo depois que o templo ele fosse totalmente reconstruído. Ficando aí comprovado que o futuro da nação seria muito promissor e que o melhor seria ouvir aquela voz profética e atender à convocação divina para o arrependimento, a conversão genuína e a disposição de se ajustar aos propósitos de Deus. O nome do profeta Zacarias significa Deus lembra ou Deus recordou-se. Uma vez mais aqui, Deus se utilizou da importância que os judeus davam ao ato de nominar os filhos para, com o próprio nome do profeta Zacarias, Deus bradar ao seu povo, dizendo que as promessas feitas por ele no passado não haviam sido esquecidas, mas lembradas e continuavam de pé. Bastava que houvesse adoração exclusiva a Yahvé e tais promessas se concretizariam, já que desde que as promessas quanto ao futuro promissor dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, desde que elas foram feitas, essa era a única condição imposta por Deus para cumprir as suas promessas. Tudo indica que o profeta Zacarias ele tenha nascido lá no cativeiro babilônico e que retornou com o remanescente fiel a Judá em 538 a.C., liderados pelo príncipe Zorobabel, descendente de Davi pela linhagem de Salomão e pelo sacerdote Josué. Zacarias ele era descendente da tribo de Levi, fazendo parte de uma família sacerdotal. O seu avô, o sacerdote Ido, ele também voltou com a família no pós-exílio, também sob a liderança de Zorobabel e Josué, e posteriormente Zacarias, mesmo exercendo o ofício profético, ele ocupou a função de chefe daquela importante família sacerdotal, sucedendo
ou ocupando a função de chefe no lugar do seu pai Berequias, que, segundo alguns estudiosos, morreu ainda muito jovem e não teve a oportunidade de exercer esse papel de líder sacerdotal na sua família. A mensagem profética de Zacarias inclui questões apocalípticas como sermões anunciando o juízo divino contra os inimigos da nação de Israel, o surgimento do anticristo, o dia do Senhor, representado por um período vindouro de grande tribulação e pela batalha do Armagedon, a segunda fase da segunda vinda de Jesus, ao final da grande tribulação, e a implantação do reino eterno do Messias. Apesar de algumas controvérsias quanto a colocações de estudiosos que alegam que os capítulos 9 a 14 do livro do profeta Zacarias podem não ter sido escritas pelo profeta, essas discussões elas não diminuem em nada a importância do texto profético registrado no livro do profeta Zacarias. No entanto, é importante frisar que, de acordo com outros estudiosos, quanto aos capítulos 9 a 14 terem sido escritos aí em torno de 30 anos após os capítulos 1 a 8, ou seja, por volta do ano 480 a.C., a que tudo indica, eles devem ter sido escritos nos últimos anos da vida do profeta Zacarias. A convocação geral ao arrependimento, ela se deu pelo fato de o povo estar muito desanimado, denotando falta de fé que Deus cumpriria suas promessas em fazer com que a glória do segundo templo ela fosse maior do que a glória do primeiro templo. Além disso, os judeus eles estavam apáticos e tendenciosos a voltar às velhas práticas de desobediência vivenciadas pelos antepassados e reprovadas por Deus. Deus ele relembrou ao seu povo como ele havia se irado contra a nação no passado e admoestou o seu povo a nunca tomar os mesmos caminhos da desobediência, da idolatria, da injustiça, da imoralidade e da corrupção anteriormente trilhados aí pelos israelitas. Deus ele estava extremamente aborrecido e a prova requerida quanto ao verdadeiro arrependimento seria a retomada imediata e a conclusão da reconstrução do segundo templo. Não bastava a iniciativa e a disposição de os judeus terem retornado ao território de Judá, vindo do cativeiro babilônico, para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. O povo de Deus precisava e precisa ainda hoje demonstrar um estilo de vida separado do sistema mundano, voltado para os propósitos de Deus para a vida humana. O templo era o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. O templo em ruínas era uma demonstração fática do desinteresse do povo judeu em relação ao Deus que eles adoravam e que havia posto fim aos cativeiros assírio e babilônico e os reintroduzido à terra de Canaã. Em demonstrando interesse pelas coisas de real valor espiritual, os judeus evidenciariam terem se voltado ao Senhor, tendo assim a sua proteção e a garantia de prosperidade e sustentabilidade futura. Dos 122 versículos proféticos, 31 versículos de profecias já se cumpriram, e 91 versículos são de profecias ainda por se cumprir no futuro, na restauração plena e eterna do reino de Judá sob o domínio do Messias. Dentre as profecias cumpridas, há destaque para a desaprovação divina quanto ao comportamento do seu povo, como também de ânimo para a conclusão da reconstrução do templo. Quanto ao propósito dos judeus jejuarem no 5º e no 7º mês, relembrando e se entristecendo pela destruição do templo e pelo assassinato do rei Gedalias, esse jejum, além de não ter sido instituído por Deus, estava sendo feito de uma forma desconexa com a vontade de Deus, pois os judeus estavam chorando por fatos tristes ocorridos no passado e deixando de exercer justiça, piedade e misericórdia com os próprios irmãos judeus que haviam retornado do cativeiro babilônico. Além disso, novamente estavam oprimindo as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Apesar de Deus os advertir, os judeus, com seus corações endurecidos, resistiam a absorver as instruções divinas e se ajustar à vontade de Deus na forma como Deus estava requerendo por meio dos seus profetas. Ao jejuarem e praticarem as penitências, apesar da boa intenção em se mostrarem solidários com o que havia ocorrido no passado, nada daquelas ações refletia um coração arrependido e convertido à vontade de Deus. O interesse divino compreendia e ainda compreende no ajustamento da conduta humana, moral e espiritual no presente, pois das ações empreendidas no presente é que o futuro é construído.
é que vai resultar em colheitas boas ou ruins, positivas ou negativas, é que vai possibilitar se construir um legado moral e espiritual sustentável ou não. De forma recorrente, Deus ele alertou e alerta ainda hoje para o fato de que Deus é indiferente a rituais. O que Deus exige é que se estabeleça como padrão de vida do seu povo uma vida moral manifesta na prática do amor fraterno e da justiça social. No passado da nação de Judá, esse alerta divino já havia sido ignorado e levado a nação à bancarrota. Nos dias do profeta Zacarias, tudo voltava aí a ser como antes, inclusive a prosperidade dos recém-libertos do cativeiro já estava comprometida. A causa do cativeiro, tanto o cativeiro babilônico quanto o cativeiro assírio, foram os mesmos pecados que os judeus agora estavam voltando a praticar em desprezo às vozes proféticas levantadas por Deus. O pecado de desobediência à vontade e aos propósitos de Deus sempre foi e é a causa primária do aprofundamento em todos os demais tipos de pecados. E a consequência inevitável foi que a nação forte, predestinada a ser a origem humana do Messias que se manifestaria ao mundo, se tornou uma nação desprezada, insignificante, ferida no seu orgulho nacional e que só estava se reerguendo por permissão do rei persa que foi levantado pelo próprio Deus para pôr fim ao cativeiro do seu povo. Caso os contemporâneos do profeta Zacarias continuassem resistindo a ouvir e obedecer à voz de Deus, novamente eles iriam acarretar sobre si a ira de Deus e ficariam sem condições de reconstruir o templo, de terminar de reconstruir a cidade de Jerusalém e de ver aí restabelecido completamente o reino de Judá. Ainda hoje é preciso um olhar atento a essa realidade, pois a natureza humana tendente ao pecado, ela continua viva como um monstro de um castelo mal assombrado, querendo dominar e estraçalhar espiritualmente o ser humano. É preciso que cada pessoa se conscientize de que tanto a misericórdia quanto a justiça divina são aplicadas a todos indistintamente, sem nenhuma acepção de pessoas. Os capítulos 9 a 14 do livro do profeta Zacarias trazem visões do reino messiânico, descrevendo a sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém montada em um jumentinho, como também aponta aí para um futuro escatológico glorioso do Messias vencedor. O Messias rejeitado, na sua primeira aparição, proporcionará livramento e a restauração plena do reino de Israel de forma soberana e definitiva, com a respectiva destruição de todos os inimigos de Israel. Essa mensagem de esperança apontou para um futuro promissor quando, finalmente, os reinos do mundo vierem a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, com ele reinando para todo sempre. Ao derrubar, ao destronar, ao vencer o acusador que de dia e de noite acusa os servos e servas do Senhor diante dele. Ressalta o bispo aí do Carmo que somente o Senhor é que poderia estruturar um esquema tão bem ordenado, lógico e cheio de esperança como esse que está descrito no livro do profeta Zacarias. Trata-se de um conjunto bem equilibrado aí de revelações que se apoiam e se explicam mutuamente. O cenário vivenciado pelo profeta Zacarias reflete bem a realidade dos dias atuais, época na qual as pessoas elas se veem apáticas, desprovidas de estímulos, resistentes em receber para si as mensagens de alerta da parte de Deus, com pouca ou quase nenhuma disposição de se ajustar aos propósitos de Deus, de acreditar que Deus esteja no controle de todas as situações e que Deus ele seja poderoso para cumprir todas as suas preciosas promessas. Época na qual nós estamos vivendo, em que as pessoas dão pouco ou nenhum valor ao santuário do Senhor, preferindo aí investir tempo e dedicação às coisas seculares que são efêmeras e passageiras, abrindo mão de uma vida moral manifesta e na prática do amor fraterno e da justiça social. A primeira grande lição do livro do profeta Zacarias, a ser absorvida e colocada em prática na atualidade, é a necessidade de se olhar para o futuro com esperança no cumprimento das promessas feitas por Deus em sua palavra, a quem atendesse ou atender ao chamado, à convocação ao arrependimento sincero e resiliente, a quem se dispusesse ou se dispor a valorizar o santuário e a se dedicar a viver um estilo de vida pautado na obediência e na pureza espiritual. Além disso, devido aos revés nas políticas externas, devido ao Império Grego ter derrotado o Império Persa,
próximo aí ao final da vida do profeta Zacarias, Deus usou o profeta Zacarias para reforçar o chamado à obediência a uma vida de santidade, como também para mostrar que aconteça o que acontecer no mundo político, na economia mundial, Deus ele continua no controle absoluto de todas as situações, em condições plenas de proteger seus servos e suas servas e de derrotar quaisquer tipo de adversários que se atreva a se levantar contra o povo de Deus ou também contra o próprio Deus. Basta que cada cristão decida de forma espontânea, de forma voluntária, fixar como prioridade central manter aí um relacionamento íntimo com o Senhor, indo além do mero conhecimento da soberana vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, colocando os conhecimentos bíblicos em prática diariamente, de forma contínua e também resiliente. O fato de o profeta Zacarias profetizar vários eventos relacionados com o ministério terreno do Messias sofredor, prevendo a sua entrada triunfal em Jerusalém, o fato de que o Messias seria traído e vendido por 30 moedas de prata, valor correspondente ao valor que seria pago a um escravo morto, o fato de o profeta Zacarias destacar também a origem divina do Messias, ou seja, a sua deidade, e deixar claro que o Messias ele teria suas mãos traspassadas, evidenciando que ele seria submetido à morte por crucificação, reforça a necessidade dos servos e servas do Senhor acreditarem que o efeito da morte expiatória de Cristo elevou o Cristo ressurreto e glorificado à posição de Rei universal, cujo reino será estabelecido após a batalha do Armagedon, conforme profetizado em Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 10, e reafirmado pelo próprio Cristo nas revelações apocalípticas em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 e capítulo 12, versículo 10. A segunda grande lição do livro do profeta Zacarias a ser absolvida e colocada em prática na atualidade é o fato de que reconstruir vidas espiritualmente saudáveis em plena intimidade, em plena comunhão com Deus, é mais importante do que a reconstrução de templos, de cidades ou de sociedades civis. A ordem de reconstrução do templo, de valorização do santuário e a promessa de restauração da nação dentro dos padrões de adoração exclusiva ao Senhor foi e é apenas o processo pelo qual Deus estaria e está trabalhando a estruturação da fé e da esperança humana em Deus como Senhor supremo de suas vidas. No fundo, a reconstrução ou construção de templos, a ressignificação do valor do santuário, a adoração exclusiva a Deus, foi e é o resultado de uma mudança interna no coração humano que se dispôs ou se dispõe a abrir mão das crenças disfuncionais que geram apatia, desânimo, ausência de esperança em um futuro promissor, passando a acreditar nas vozes proféticas levantadas por Deus para absolver, internalizar como verdade absoluta os princípios instituídos e sustentados pelo próprio Deus, estruturando crenças funcionais que vão dar a sustentação necessária para o cristão sobreviver no dia mau, permanecendo firme e resiliente na fé até o fim. Nos dias de Zacarias, ainda que os judeus houvessem aí lançado os fundamentos para a reconstrução do templo, a apatia, o desânimo e a ausência de esperança em dias melhores evidenciou que a estrutura de fé dos judeus ela não estava completamente alicerçada. Da mesma forma, na atualidade, cada pessoa precisa se permitir tomar um choque de realidade diante da mensagem profética de Zacarias, tirar os entulhos da desobediência e da rebeldia contra os reais propósitos de Deus para a vida humana, evidenciados pela indiferença à palavra de Deus e pela resistência em abrir mão dos interesses pessoais egoístas e imediatos que devem ser tratados como secundários e nunca como prioritários. Enquanto a vontade de Deus ela deixar de ser prioridade absoluta na vida humana, a pessoa ela continuará sem condições de ter a sua vida espiritual reconstruída diante de Deus. É preciso que, de forma urgente, cada pessoa se sinta convocada a viver uma vida pautada na obediência e na pureza espiritual, manifestada na prática do amor fraterno e na prática da justiça social dentro do padrão bíblico. Em assim fazendo, a pessoa terá um futuro cheio de esperança no cumprimento de todas as promessas de Deus, inclusive a que se refere à plena restauração da terra e dos céus, que resultará na criação de um ambiente puro e perfeito, totalmente isento de tribulações, de angústias, de perplexidades e de aflições.
A terceira grande lição do livro do profeta Zacarias, a ser absorvida e colocada em prática na atualidade, é que realizar a obra de Deus, superando todas e quaisquer dificuldades, é um grande desafio a ser encarado e superado na atualidade, pois há muito trabalho a ser feito até a volta de Jesus. Da mesma forma que ocorreu com os judeus à época do profeta Zacarias, essa façanha só é possível se houver comprometimento, se houver dedicação de todos que se nominam servos e servas de Deus, que constituem o povo de Deus na terra. Assim como os judeus tiveram o privilégio de ter um local para adoração exclusiva a Yahvé e de serem reconhecidos como um povo cujo Deus adorado habitava no meio deles, cada cristão na atualidade usufruirá do conforto de ter um santuário estruturado e organizado para conduzir sua família e seus amigos para adorar exclusivamente a Deus. Será instruído pelas lideranças levantadas por Deus mediante a exposição da inerrante palavra de Deus. Terá condições de estabilizar e estruturar sua fé em Cristo, conduzirá sua vida e sua família no centro da vontade de Deus, tendo condições e oportunidade de exercer funções importantes no contexto da comunidade cristã, que vai expandir suas habilidades pessoais como ser humano, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como profissional, como um cidadão, como uma cidadã de bem, extremamente útil à sociedade à sua volta, por se tornar o sal da terra e a luz do mundo, exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no exercício do amor cristão, no espírito, na fé e na pureza espiritual. Além disso, terá a convicção da sua salvação eterna em Cristo Jesus. Se disponibilize a ser útil na obra de Deus, realizando a obra de Deus com esmero e dedicação, e você verá quanto a sua intimidade com Deus vai se estreitar e vai te permitir ter experiências sobrenaturais com Deus que você nunca teve. O conselho bíblico é: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. É preciso entender que o verdadeiro arrependimento não traz de volta as coisas antigas. O verdadeiro arrependimento produz no ser humano um novo modo de viver em conformidade com os propósitos de Deus para o ser humano. É necessário que cada cristão se conscientize e se torne um instrumento vivo nas mãos de Deus para consolar e encorajar o povo em tempo de perplexidades, tribulações, angústias e aflições. Há muitas pessoas que estão com suas vidas destruídas pelas mazelas da vida ou pela pecaminosidade humana, e Deus deseja usar seus servos e suas servas para ajudar essas pessoas a reconstruírem suas vidas espirituais sobre a rocha que é Jesus. E o livro do profeta Zacarias, ele traz mensagens extraordinárias, capazes de transformar, de potencializar a capacidade humana, de cada dia mais buscar a aprender, exercitar o amor cristão, o cuidado e o zelo de Deus pela humanidade, demonstrando de forma prática que a misericórdia de Deus ela é extensiva a todos que se dispõem a se arrepender dos seus pecados e buscar ao Senhor com um coração sincero e quebrantado. Ore e busque ser transformado por Deus, esse instrumento de consolo e encorajamento à sociedade à sua volta que precisa se voltar para o Senhor para ser salva da perdição eterna.
Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.